Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a ponteira fazendo a curva na estrada da Gameleira e a boiada cumprindo já o final da jornada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia sua chegada a esta freguesia hospitaleira e convida a companheirada para participar da nossa reunião noticiarista e novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa abrideira do dia. O pessoal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, divulgou recentemente um estudo a respeito da IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, que vai ser de grande serventia para a gente poder entender a situação atual da pecuária nacional. Conforme o resultado que foi publicado na edição mais recente da revista DBO, no ano passado, os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros que trabalham com cria compraram um pouquinho menos de 22.530.000 protocolos, ou 2.600.000 a menos do que em 2022, o que representou uma queda de 10,3% no uso desta tecnologia no país. Esta foi só a segunda redução nos 21 anos desde que a IATF chegou no Brasil e começou a fazer uma verdadeira revolução no nosso sistema de produção, né? E foi a segunda vez seguida, porque a primeira tinha sido acontecida justamente no ano retrasado, quando o total de protocolos vendidos teve um esmagrecimento de 5,3% na comparação com o volume que tinha sido negociado em 2021. Pois é lógico que esta situação está sendo motivo de justa preocupação para todo mundo na pecuária brasileira. Mas também não é o caso ainda de achar que a nossa atividade está desembarcando da jardineira da modernidade e está voltando para o passado. A questão é que, conforme qualquer criança de roça tem hoje perfeita sabedência, o nosso mercado está no final de um ciclo de baixa das cotações. Isso desde o boi gordo até o bezerro, né? E com a desvalorização geral de todo tipo de animal, esta atual inapetência do pecuarista de investir na cria e na reprodução é perfeitamente normal e natural. Repare ainda, companheira fazendeira, que, segundo o CIF, o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, nos 2 primeiros meses deste ano presente, de 2024, o total de animais abatidos no país inteiro teve um forte aumento de 26,7% em relação ao período correspondente de 2023, sendo que a participação das fêmeas foi de 53%. De qualquer maneira, apesar do tropeço, o faturamento do setor de IATF no ano passado chegou a 563 milhões de reais, o que é um baita mercado e um excelente resultado, né? E dá para acreditar, sim, que assim que o preço do gado melhorar, o crescimento vai ser retomado, e ainda com um enorme espaço para crescer, porque atualmente essa tecnologia, que comprovadamente aumenta muito o rendimento da boiada, é usada no Brasil só em 25% do total de vacas inseminadas. Para ter ligeireza no pensamento e clareza no discernimento para tomar a atitude mais acertada na condução da boiada, o caboclo tem de saber perguntar e depois escutar o aconselhamento de quem já tem perfeito conhecimento da estrada. Do mesmo jeito, a escolha do capim da melhor variedade, a manutenção de uma invernada e a produção de comida de qualidade para o gado na propriedade, para tudo isso a nossa recomendação é pedir a orientação de um especialista, o que pode ser feito aqui mesmo, na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do Portal DBO e colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E no programa de hoje, o Wagner vai falar das vantagens de instalar uma praça de alimentação para o gado na fazenda. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou agora em Miranorte, aqui no Tocantins, na fazenda Serrinha, do grupo Agrogen. E eu estou aqui num rotacionado de Zuri, tá? E aqui é a praça de alimentação. Do lado de cá, eles têm 3 piquetes. E aqui do outro lado
tem mais 2 piquetes, tá? E aqui no meio o corredor. E aí você vai me perguntar, para que o corredor? O corredor é para trânsito do caminhão que vem trazer boia, suplementação, tá? Então a coisa tem que ser bem automática aqui na fazenda. A fazenda tem um confinamento grande aqui também e tem esses vários rotacionados que fazem recria do gado para o confinamento. E aqui eles fazem uma suplementação de baixo consumo para o gado. Então o gado come o pasto e complementa aqui. E a vantagem desse sistema, eles entram também no período de seca, usando a pastagem com uma boa lotação, cai um pouco, mas acaba suplementando aqui no coxo. E olha só, eles juntam aqui uma quantidade enorme de matéria orgânica, de resíduo, tá? Isso aqui vai ser processado depois e vai ser usado como adubação. Então, pecuarista, o rotacionado é uma excelente alternativa para você administrar a sua fazenda. Porque, além de você intensificar o gado na época das águas, olha a qualidade que a gente tem da gramínea, tá? do usure, e a gente tem também forma da gente trabalhar com esse gado na seca, suplementando, oferecendo uma suplementação ou até uma silagem para complementar a alimentação do gado. Então, a intensificação é muito bom e ajuda a gente para isso. Falta alguma coisa? Falta. Se essa praça de alimentação aqui, ela tivesse um pouquinho de sombra para ofertar para o gado, aí, gente, aí era 10. Quem sabe uma próxima vez a gente vai encontrar, tá bom? Grande abraço, continue nos acompanhando e vamos continuar intensificando a pecuária. Tendo ainda um bom pedaço de chão para andar e um tanto de novidades para contar, a comitiva pede a licença dos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer aqui um intervalo ligeiro, mas já esclarece que vai ser só no tempo de pegar uma caneca de água no pote e é já que a gente vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o consumidor brasileiro mostrando grande animação no fechamento de março, por conta do fim do jejum da Quaresma e do almoço festivo da Páscoa, a nossa Praça Boiadeira começou a semana abrideira de abril embicada na subida da ribanceira. Mas essa disposição não durou quase nada e logo o carretão refugou o rumo de morro acima e enqueixou num trecho de planura no estradão. A questão é que, com o outono já entrado e bem andado no calendário, agora já não demora para o pasto começar a perder qualidade e empobrecer, e aí vai ficar cada vez mais difícil continuar segurando na invernada a boiada que já está engordada, né? Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que é que vai acontecer no Eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que está em Ribeirão Preto, aqui no interior paulista, participando e palestrando, né, no encontro de confinamento e recriadores da Scott que eles estão fazendo lá, né? Boa noite, Pedro. Muito obrigado por você ter arrumado aí esse tempinho para prosear aqui com a gente no meio desse evento que é sempre muito concorrido e cheio de gente, né? Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranjamento eletrônico.
Muito boa noite, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês de volta, depois aí de um tempinho sem dar entrevista, mas estou aqui diretamente do nosso evento. Estou na frente, inclusive, do estande aqui do Confina Brasil, né? Deixe sua marca, que o pessoal está vindo assinar, deixar o nome do confinamento, interagir um pouquinho com a gente. Tá certo. Põe meu nome aí depois também, tá? Não tô aí, mas você põe, eu deixo você assinar por mim, tá? Ô, Pedro, começando então a nossa prosa aí pelo assunto do mercado do boi, né? O que foi que fez a nossa Praça Boiadeira ensaiar uma reação na virada de março para abril, hein, Pedro? Nossa, é uma pergunta que todo mundo está querendo saber, né? Tanto que hoje é o bloco de mercado, choveu de pergunta, debate, todo mundo querendo saber o que foi essa movimentação que veio de alta para o comecinho da semana, logo depois da Páscoa ali. Isso vem por causa de uma demanda externa que vem bastante aquecida. A gente teve recorde de exportação em janeiro, recorde de fevereiro, segundo maior volume em março. Primeiros 5 dias de abril vem muito forte, com médias aí de quase 11 mil toneladas por dia exportada de carne bovina e uma demanda interna que também vem muito positiva. A gente teve recorde de abate nesse trimestre, né, primeiro trimestre, e isso acabou mostrando que o consumo interno de carne bovina vem também aquecido, porque os preços da carne no final, né, na ponta final do mercado, não tiveram uma variação tão expressiva assim. Então quer dizer o quê? A gente está produzindo muita carne, possivelmente mais um ano recorde de produção de carne, e está tendo consumo tanto interno quanto externo bastante aquecido, que traz essa firmeza e trouxe até essa pequena alta da arroba do boi gordo para esse período. Ô, Pedro, agora por que o carretão, então, não embicou de vez na subida do Estradão, depois de ter ensaiado essa alta aí no valor da arroba? É aí que a gente começa a entrar essa movimentação de mercado por parte das unidades frigoríficas. Eles conseguiram, com aquela alta, montar escalas um pouco mais alongadas. E o pecuarista também, nesse momento, aproveitando um pouco das chuvas, acabou segurando um pouco a boiada no pasto e acabou dificultando um pouquinho, está tendo aquela queda de braço entre o pecuarista e a unidade frigorífica. Unidade frigorífica que vem comprando só para compor um pouco a escala. Então a movimentação vem um pouco mais devagar, o pessoal tentando entender ainda esse mercado, a questão do escoamento, como que vai ser daqui para frente. Então o mercado está sendo um pouco mais estudado para esse começo de abril. O que é que a gente pode esperar do consumidor brasileiro, assim, nesse prazinho mais curtinho, né, que está logo aqui na nossa frente, hein, Pedro? A expectativa é bastante positiva, né? O que a gente tem no cenário conjuntural para poder falar? A gente veio da pandemia, que afetou bastante o consumo interno aqui no Brasil, com o mercado, né, a ponta final de tudo do atacado e varejo, trabalhando com margens muito positivas, muito altas, e nós tivemos aí uma retração do consumo de carne bovina durante esse período. Por mais que a exportação tivesse os preços pagos por tonelada nas suas máximas, né, próximo de 6.000, 6.500 dólares até 7.000 dólares, que são do nosso principal comprador China. E agora a gente está com uma expectativa de retomada desse consumo a níveis pré-pandemia. Então a nossa produção de carne vem bastante acelerada, a ociosidade de frigoríficos baixíssima, mostrando aí então a indústria trabalhando bastante na produção de carne, e a expectativa é de uma disponibilidade recorde também aqui no nosso país, o que deve aumentar bastante o consumo por curto prazo e também a longo prazo. Pensando ainda no curto e no médio prazo, Pedro, vai ter enchente de boiada agora na saída do gado que foi engordado na safra do capim, hein? Nossa, essa é uma pergunta difícil, viu, Sidney? A gente está analisando essa movimentação, vimos o abate recorde, muita oferta para esse começo de ano, e a gente começou a ter aquelas chuvas um pouco mais regulares para esse começo até de outono, que é um pouco atípico, até se for considerar a estação, né, que a gente está passando. Porém, isso deve afetar a curto prazo, né, médio prazo mais ou menos. O pessoal segura agora, porém quando nós tivemos a seca, que praticamente não tem pasto, as ofertas acabam saindo mais e pode sim a gente ter uma questão da oferta muito alta, assim como a gente teve no final do ano passado, questão de agosto, setembro, que a gente teve até quedas bastante expressivas para a arroba do boi gordo. Então, cabe bastante atenção para esse momento. Pedro, mudando um pouco aí o rumo da prosa, né, e falando de confinamento, né? Dá para apostar no crescimento da boiada que vai ser fechada na temporada que está sendo começada agora? Até foi uma das coisas que o Fabre, né, que está sempre aqui presente, acabou comentando um pouquinho na palestra dele, e a gente conversa muito dentro da Scott qual que é essa expectativa de confinamento para 2024. Confina Brasil, ali fazendo uma análise um pouco prévia, tem uma estimativa de 6 milhões a 6 milhões e meio de cabeças confinadas, um recorde histórico aí, segundo o levantamento da Scott Consultoria.
para número de cabeças confinadas. Isso vem porque o custo de produção vem bastante baixo. Por mais que a questão da recria venha um pouco mais positiva, alguns preços firmando um pouco mais, vem também por causa da movimentação das chuvas, que acaba trazendo esse ganho, o pessoal consegue segurar um pouco mais a questão da oferta da recria, porém ainda são preços bastante positivos para quem faz o confinamento. Também pensando em custo de produção na alimentação. Soja e milho vem com queda de preço desde o ano passado, praticamente metade do preço do que a gente via no ano passado. E pensando no mercado futuro, para esse curto prazo, talvez esse primeiro giro de confinamento não seja tão atrativo, pensando no preço futuro, que trabalha até um pouco mais próximo do que a gente tem para o gancho hoje, né? Questão da faixa dos 230 até 235, um ágio menor, mas pensando para outubro no mercado futuro, os preços apontam na faixa de 243, 245 reais por arroba, um ágio de quase 15 reais aí, até chegando um pouquinho a 20 reais, dependendo da praça que a gente tem. Isso pode ser uma coisa determinante para a questão do confinamento, pensando em um ágio no momento que a gente tem agora, um custo de produção mais reduzido, e essa possibilidade de preços acima dos 240 reais por arroba no futuro, até meio próximo do segundo ciclo de confinamento. Então, ô Pedro, logicamente que a gente vai acompanhar aí essa temporada que está só começando, né? E evidentemente que o ano promete, não só em termos de confinamento, mas de todo o mercado, né? A gente continua na esperança aí de ver o fim desse ciclo de baixa na pecuária brasileira. E a gente conta sempre com vocês da Scott para ajudar a gente a entender o rumo que o carretão vai pegar no eito. Obrigado, viu, Pedro? Bom evento para vocês aí, a gente está acompanhando daqui, viu? Abração, dá um abraço para toda a turma aí da Scott. Toda a turma está aqui, até aqui do lado, né? Já vai ser facinho de falar com eles. Eu que agradeço a presença aqui mais uma vez, viu, Sidney? Qualquer coisa, vocês podem contar sempre com a gente. Muito obrigado. Dá um abraço na turma aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Na virada da Ribeira, a comitiva achou uma beira ajeitada para fazer uma parada ligeira na nossa marcha estradeira e deixar descansar um pouco homens e animais. E logo mais, quando a empreitada for retomada, a gente vai dar conhecimento para os companheiros e companheiras boiadeiros dos últimos acontecimentos do comércio boiadeiro, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o tempo correndo ligeiro para vencer no calendário a metade abrideira de abril, o trabalhador brasileiro ainda tem algum dinheiro na algibeira e o povo está podendo esquecer um pouco o ovo e comer carne de novo. Mas no mercado pecuário, o dono do frigorífico não está querendo comprar boiada, nem o fazendeiro está querendo vender nada. E o resultado é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um caquinho. Aguarde. Para não ficar batendo cabeça no escuro e garantir na negociação um futuro mais seguro, o fazendeiro não pode se apresentar no mercado desarmado de informação para negociar seu gado. Sendo assim, a gente pede a atenção redobrada dos companheiros e companheiras boiadeiros para a anunciação das notícias do boi gordo e de como foi a evolução da sua cotação. Todo mundo que já juntou um tanto de experiência nesta nossa lida de ganhar a vida com gado tem perfeita sabedência de que o nosso mercado pecuário é como uma jardineira que vai e volta na mesma estrada, onde a paisagem é sempre igual entre a partida e a chegada, só com pequenas mudanças conforme avança o calendário, né? Nesta hora em que a gente está agora, por exemplo, com o fim da estação chuvosa e a entrada da estiagem, o dono do frigorífico sempre está fazendo um grande esforço para não comprar nada, para esperar a desova das boiadas engordadas na safra do capim e poder mandar descer o facão derriçador de preço na cotação. Já para o amigo pecuarista, a questão é arrumar jeito de escorar a pressão baixista do comprador, que sempre se repete com força nesta época do ano, para não ser obrigado aí a entregar seu gado terminado por qualquer dinheiro trocado, né? E tanto do lado de lá quanto do lado de cada cerca, para que o plano possa dar resultado, cada passo tem de ser muito bem estudado. No caso da indústria, a precisão é de controlar o estoque de mercadoria na câmara fria para garantir o abastecimento da sua freguesia sem ficar arriscado de ter de enfrentar um destrambelhamento para cima, né, no valor da arroba do boi, que é a sua matéria-prima. E para a companheira fazendeira, o sucesso nessa empreitada vai depender principalmente de ter pastagem em quantidade de boa qualidade na invernada, para poder segurar a boiada na propriedade
e vender de acordo com a sua própria conveniência e vontade. Pois então, estando atualmente esta balança razoavelmente equilibrada, o caso que está sendo passado agora na nossa Praça Boiadeira é que o carretão continua zigue-zagueando no estradão, empacando e padecendo de febre paradeira numa hora, para logo em seguida desatolar e pegar outra vez o rumo de subida na ribanceira. A respeito do procedimento do consumidor aqui no nosso próprio terreiro, o trabalhador brasileiro acabou de receber o salário do mês e, conforme já era esperado, o movimento no balcão do açougue registrou um bom aumento nestes últimos dias, para a alegria do dono do estabelecimento, né? Ao mesmo tempo, o setor exportador registrou, na semana abrideira de abril, uma média diária de embarques de 10.939 toneladas, com uma alta extraordinária de 78,8% na comparação com o período correspondente do ano passado. O problema é que a produção de carne no país continua apresentando um fortíssimo crescimento, conforme até já foi falado na abrideira desta prosa novidadeira e noticiarista, e isso é motivo de justa preocupação para o companheiro pecuarista. Em Mato Grosso, por exemplo, que é o dono da maior boiada do Brasil, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o total de animais abatidos no primeiro trimestre do ano presente chegou a 1.760.000 cabeças, ou 30,8% a mais do que nos mesmos meses do ano passado, sendo ainda o maior volume já registrado neste período considerado. Passando o traço e fechando o compasso, o resultado desta conta foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 3 das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em uma destas praças e nas outras 2 ela caiu. A alta solitária foi registrada em Paragominas, no Pará, onde a vaca melhorou para R$ 195 a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Já em Marabá, a fêmea foi na direção contrária e piorou para R$ 180. E em Santa Catarina, o boi foi rebaixado para R$ 237. Eu não sou caboclo de teusura, mas não subi a Serra da Amargura tangendo a minha boiada carreira em tão dura jornada para chegar no fim da estrada e não encontrar nada. Plantei o meu peito neste eito, adubei a plantação com as mágoas do meu coração e reguei com a saudade. E hoje eu estou aqui esperando o chão deste chão enverdecer para poder ter fartura e colher felicidade. Para quem tem a poesia no coração, tudo no sertão é fonte de inspiração, desde a passarada anunciando a alvorada até o descambamento do sol no horizonte arrematando o dia, né? Pois foi admirando e me arregalando com a natureza e com esse tanto de beleza do meu chão brasileiro que eu comecei a escrever estas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento deste nosso serviço novidadeiro na televisão, que hoje estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha coleção, Versinhos de Caipira. Se alguém gostou e ficou querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode fazer o favor de ligar para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida sempre em frente, a gente anuncia aqui a nossa despedida do povo desta freguesia e volta a pegar a estrada, deixando já a próxima apresentação do Terra Viva DBO na TV, marcada para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e mais tarde, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.